Bom, pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula, né, que nós vamos criar um projeto, né, a partir das ferramentas de desenvolvimento da Altera. Então, basicamente, vocês vão ter que efetuar o download da documentação, né, que seria com o título DE1 SOC, né, versão 5.0.1, que vocês podem pegar direto do site da Terazi, é só consultar o documento lá que eu coloquei no Moodle, e também a ferramenta DE1 SOC System Builder, né, que nós vamos utilizar para esse tutorial. Tá? Então, o processo de criação de um projeto, ele vai ser baseado, né, na utilização dessa ferramenta que vai facilitar, né, o mapeamento de dispositivos da placa, tá? Do kit que a gente está utilizando. Então, vocês vão utilizar esse software, né? Inicialmente, ele começa com todas as funcionalidades marcadas. Então, a gente vai pegar e criar um projeto 2, né, referente à aula 2, e vai desmarcar tudo que a gente não vai utilizar. Então, eu vou desmarcar PS2, ADC, né, e assim por diante. E eu só vou deixar fonte de relógio e o botão também para estar padrão na placa. Bom, eu vou apertar em geração, né, generate, e vou especificar o nome do projeto. O nome do projeto eu vou deixar o mesmo nome da pasta que ele vai criar. Tá? Então vai ser projeto 2, e aí está criado o projeto. Bom, então a gente vai entrar na pasta Code Generated, né? Adiante, e vai ter uma pasta Project 2. Bom, dentro da pasta Project 2, ele vai criar automaticamente alguns arquivos, né? Se a gente abrir esses arquivos, a gente pode ver o conteúdo deles. E esse conteúdo basicamente especifica qual é a família de FPGA que a gente está utilizando, o modelo, a entidade top level, né, ou top level entity, né, que é a entidade topo do nosso projeto, e os I/Os que a gente vai utilizar da placa, né? No caso, então, ele referencia as fontes de clock que a gente tem na placa e referencia os botões. Tá? Então, esses são os arquivos que ele gera em relação ao projeto. Bom, o arquivo .v, então, é um arquivo para descrição de hardware. Né? Nós não vamos utilizar a descrição de hardware, mas sim uma abordagem com diagrama de blocos. Tá? Então, após a gente criar esse projeto, nós vamos abrir o projeto, né? Clicando duas vezes no ícone do Quartos. Esperar ele abrir. Bom, após carregar o projeto, né? Nós vamos dar uma olhada agora na parte de como estão configurados por padrão os pinos. A gente vai entrar na seção de Assignments, né? Device pin and Pin Options, tá? Então, nessa parte, nós vamos configurar todos os pinos intra-state. Bom, tendo feito isso, nós podemos partir para a parte de geração de um diagrama. Tá? Então, nós vamos criar um arquivo aqui de diagrama de blocos. E com esse arquivo, né, nós vamos construir o nosso System on Chip, né, o nosso sistema constituído do processador News e basicamente uma memória, né, para a execução de um programa chamado de Hello World. Bom, então nós vamos iniciar o QSys. Demora um pouquinho para inicializar, mas depende da máquina que nós estamos executando, né? Bom, então nós vamos primeiro, né, adicionar um processador. Tá? Então, o nosso processador
A gente pode utilizar esse campo de busca aqui, né? Nós vamos adicionar então o processador. E quando nós adicionamos, o processador já abre uma tela, né? Com as opções, né? Do que a gente está interessado em configurar. Bom, a gente vai utilizar a versão F, né? Do NIOS, então a gente finaliza aqui, deixa o resto como um padrão. O próximo passo é adicionar uma memória. Então a gente vai adicionar uma memória on-chip, tá? Então on-chip memory. Vai abrir uma tela de configuração. Bom, a gente vai deixar todos os parâmetros como padrão e só vai alterar o tamanho da memória. Tá? Então a gente vai adicionar mais ou menos, então, aqui no caso é em kbytes, não, em bytes a memória, então a gente vai adicionar em torno de 20K, tá? Então, outras opções podem ser alteradas da memória, né? Só explorar a interface. A gente vai deixar o resto como padrão, por enquanto. Bom, depois nós temos que adicionar uma interface JTAG. Então, nós vamos lá na parte de serial JTAG Wart. A gente vai deixar default aqui também. Bom, agora começa o processo de interconexão, né, do barramento. Então, primeiramente, nós vamos conectar a fonte de clock, né, do nosso processador, tá, aos componentes. Então, a memória, né, a gente vai conectar tanto a instrução e os dados, né, o barramento de instrução e o barramento de dados através da interface Avalon. A gente vai conectar a fonte de relógio, né, à fonte principal, que vai vir do mundo externo, tanto no processador, né, tanto no processador, quanto na memória on-chip. A fonte de relógio também vai ser conectada na interface JTAG. Tá? E o barramento de dados vai ser conectado, né, o Data Instruction vai ser conectado no JTAG também, do processador. Então, o Data Master do processador conectado ao Avalon, né, do processador. Bom, uma interface de interrupção também vai ser conectada ao processador. Então, o JTAG vai ser conectado à interrupção do processador e essa interrupção vai ser configurada, né, vamos deixar o valor 0 como padrão. A gente pode notar que tem alguns erros ainda aparecendo, né, na interface. Bom, uma das informações que a gente tem que estar atento é que nós temos que conectar uma fonte de reset para todos os elementos. Tá? Então a gente vai em sistema, né, e criar uma rede global de reset. Então a gente vai criar uma rede global. Depois disso nós vamos assinalar um endereço base, né, porque alguns endereços estão se sobrepondo, né, uns aos outros, se a gente observar aqui, dos elementos, né, tanto a memória quanto o JTAG. Então nós vamos assinalar um endereço base a todos os elementos. Tá? Então nós temos dois erros agora relacionados ao processador. Então a gente vai finalmente configurar o que falta no processador. Então a gente vai em edição, vetores, e vai configurar o vetor
né, como de reset, né, como a memória, vetor de exceção à memória, e finalizar. Bom, essa parte conclui, então, sem erros, o sistema básico constituído, então, de processador, memória e uma interface JTAG. Tá? Então, esse seria o nosso hardware Hello World. A gente salva, então. A gente vai chamar o nosso sistema, então, de Niles 2. Niles 2 System. E, finalmente, né, nós vamos realizar a geração de código, né? Então, a gente vai em Generate HDL. A gente vai deixar criar, né? A gente vai criar um bloco simbólico, BSF, arquivo BSF. Não vai criar nenhum tipo de simulação, de arquivo de simulação, e vai mandar gerar o código. Esse processo demora um tempo, processo de geração. Bom, pessoal, concluindo o processo de geração de código HDL, né? A gente volta para o Quartus, né? Então, a partir desse momento, nós vamos construir o sistema, né? Agora, um diagrama de blocos que representa o nosso sistema, nosso hardware, né? Para a execução de um programa Hello World. A gente vai clicar duas vezes e vai buscar, né? Onde está o projeto, a localização do projeto, tá? Então, o projeto está, opa, no diretório errado aqui. O projeto está dentro de Project 2, Sistema News, e nós vamos referenciar, né, esse Sistema News que nós criamos lá, no QSys. Então, ele constitui, então, de uma fonte de relógio e um reset, né? Os dois, tanto a fonte de clock quanto o reset, eles foram exportados para serem utilizados e conectados a elementos de hardware da placa, do kit. A gente vai ver agora como fazer isso. Bom, então, clock e o reset a gente precisa conectar nos elementos relacionados à placa. Então, vamos primeiramente descobrir, né, quais são os valores. Tá? Então, a gente pode abrir o arquivo denominado de project2.qsf. Nesse arquivo nós podemos localizar, né, o nome da fonte de relógio, que é clock 50. Bom, clock 50 é uma entrada, então nós vamos adicionar um pino de entrada. E conectar esse pino de entrada, né, nesse clock exportado do sistema. Tá? Bom, o processo de relação, né, do pino com o sistema, né, se dá através do nome do pino. Então, a gente vai nomear o pino exatamente como ele está descrito no arquivo project2.qsf. A gente coloca lá e já está relacionado. Bom, outra informação é qual botão, né, vai representar o reset do sistema. Bom, key 0 a gente vai utilizar para ser o botão que vai representar, né, o reset. Então, vamos adicionar aqui um outro I/O. Efetuar a conexão e nomear o pino como key 0. Bom, agora nós podemos salvar, né, como project 2, né, porque nós queremos que a entidade topo seja o diagrama de blocos e não
um arquivo Verilog ou VHDL. Nosso topo, entidade topo, será um arquivo de diagrama de blocos. Então a gente salva aqui. E agora a gente pode fazer o passo final, que é adicionar alguns arquivos, né, no projeto que são necessários à compilação. Então a gente vai abrir lá a seção, né, de configuração e chegar na parte de arquivos do projeto. Bom, nos arquivos do projeto nós temos que adicionar basicamente os arquivos, né, de diagrama de blocos. Então esse project 2. BDF, que ele já está adicionado. O arquivo gerado pelo QSys. E o arquivo, né, SDC. Então esses são os arquivos principais. O SDC já foi adicionado automaticamente. Então a gente adiciona aqui o arquivo QSys. Então nós temos um diagrama de blocos, temos um arquivo que descreve o sistema na iOS 2, com memória e uma interface JTAG, e o arquivo de diagrama de blocos. A gente aplica, salva e realiza a compilação agora. A gente pode notar, né, primeiramente, que os pinos, né, já foram resolvidos, né? Então o nome do pino já está correlacionado ao pino propriamente dito. Tá? Então a gente pode organizar aqui o nosso diagrama para ficar mais bonitinho e realizar a compilação. Bom, a compilação demora um certo tempo, né, para concluir. Bom, pessoal, concluído com sucesso o processo de compilação, a gente pode realizar a programação da placa, né? Então, conectar da placa, né, a alimentação e o cabo USB Blaster conectado à interface USB do computador, a gente pode realizar a programação da placa. Então, a gente vai apertar no botão Programmer, né? Então, com esse botão nós vamos agora realizar a programação. Então a gente vai basicamente selecionar o arquivo, né, project2 timelimited.sof, né, que é o nosso arquivo de programação da placa. Bom, esse arquivo ele tem essa nomenclatura, né, time limited, porque nós não temos licença, né? Então ele é enquanto o software, né, essa janela no caso estiver aberta, né, após a programação da placa, é possível utilizar a placa com esse sistema que nós construímos, tá? Mas para realizar, né, uma produção, algo do tipo, é preciso adquirir as licenças. Bom, nossa abordagem vai ser manter a placa ligada ao computador através da interface USB e utilizar esse arquivo time limited. Então, selecionando a opção, né, tendo essa configuração, FPGA nós vamos programar através do botão Start. Bom, tendo programado, a gente não vai fechar essas janelas, né? E a gente vai começar agora a utilizar a parte de software, de desenvolvimento de software, que seria através da utilização do software Eclipse, né? Então eu vou abrir aqui, procurar o software Eclipse. Vou abrir ele. O Avast às vezes reclama. Definir o workspace como padrão, uma localização padrão.
Vamos esperar ele abrir. Tá? O nosso Eclipse abriu numa tela meio estranha, uma tela que eu estava usando antes, mas vamos fechar o projeto, né, anterior. E agora a gente vai criar, né, um novo projeto, né, para esse sistema que nós construímos. Então a gente vai utilizar, né, um template, então na iOS 2 Application BSP from Template. E vamos selecionar, né, a aplicação Hello World. Então, primeiro nós temos que selecionar qual é o nosso sistema. Então será no caso Project 2, na iOS 2 System, SO PC Info. Demora um pouquinho. Até que ele carregue as informações, né? E a gente possa alterar o programa e compilar para o nosso sistema. Ok, então a gente vai nomear o projeto, né, de software como Hello World. Tá? E esse projeto ele vai fazer parte, né, do projeto 2, né? A parte de software, no caso. A gente finaliza e ele vai criar, né, a pasta do projeto que vai aparecer, né, no Project Explorer aqui do lado. Vou esperar um pouquinho, que demora um pouquinho. Bom, está concluindo agora. E vai aparecer do lado aqui a pasta. Então, o nosso projeto está aqui criado. A gente pode abrir aqui e explorar algumas pastas, né? Basicamente, a estrutura de diretórios tem a nossa aplicação e a parte de BSP do nosso projeto de software inclui os drivers, né? E todos o suporte a software para acessar os dispositivos, tá? Se a gente clicar duas vezes aqui, em cima do helloworld.c, nós vamos nos deparar com o nosso programa. Bom, então a gente vai alterar o nosso programa aqui para Hello World, vai salvar ele e vai compilar o projeto. Então a gente vai clicar com o botão direito e dar um build nele. Bom, pessoal, no processo de compilação, né, ocorreu um erro. Bom, isso aqui é um erro muito comum de se acontecer, tá? É um erro, né, relacionado à quantidade de memória que nós temos, né? Eu coloquei 20K de memória, só que 20K não é o suficiente para armazenar o programa que a gente está fazendo, né? Que seria um Hello World.
Então a gente vai testar um outro template, tá? Um template com um tamanho menor para o mesmo sistema, né? Só que ao invés de nós utilizarmos o Hello World, nós vamos utilizar o Hello World Small, tá? Que utiliza menos componentes de software e seria, né, 20K seriam suficientes para armazenar e executar esse software. A gente vai esperar então o template processar o arquivo. Enquanto isso, né, bom, para que seja possível executar o Hello World, a gente precisa aumentar a quantidade de memória, né, do, do nosso sistema, né, composto pelo processador, memória e JTAG. Então a gente teria que voltar a um passo anterior, alterar, né, no QSys e depois recompilar o projeto no Quartus e aí sim compilar o Hello World novamente. Bom, então a gente vai criar um Hello World 2. Esse Hello World 2 vai ser um Hello World Small, né? Um template do Hello World Small. E aí sim ele está agora importando o novo projeto para o Workspace. Bom, é muito importante, né, que não tenham espaços, né, nos caminhos, né, no path para os projetos. Tá? Então, garanto que não tem espaço, pois pode dar um erro no processo de compilação. Está finalizando a criação do projeto. Então aqui, vamos abrir agora, fechar esse projeto antigo. Aqui nós temos nosso Hello World Small. Tá? Ele tem uma API diferente para imprimir, mas basicamente nós vamos fazer uma alteração, então. Salvar e efetuar a compilação. Bom, após concluir o processo de compilação, nós vamos em cima do projeto, né? Efetuar a geração da imagem. E aí sim, nós estaremos capazes agora de executar o software na placa. Deixar ele finalizar. A gente tem que clicar com o botão direito. Né? E
realizar, né, a execução run as, né, news2 hardware. Então, o processo de execução vai iniciar. E aí está o nosso Hello World executado no processador, na iOS 2. E assim a gente finaliza o nosso exemplo de Hello World.